São os 4 P's, né? Pais, professores, padres e pastores. Mas a dor não, gente. A dor, ela é um estímulo. A dor, ela faz a gente querer sair do lugar. A dor, ela faz a gente pensar, repensar, criar. Não pode existir justiça mais justa que a injustiça. Eu fiquei chocada quando eu li essa frase aqui nesse livro que eu tô lendo agora, A Escola dos Deuses. É um livro bem legal. E eu vou repetir de novo para você entender direito. Não pode existir justiça mais justa que a injustiça. E eu fiquei pensando nessa frase, essa frase me tocou. E realmente são coisas que já aconteceram na minha vida e que acontecem na vida de pessoas também que eu conheço ao meu redor. Porque eu conheço muita gente que só conseguiu dar a volta por cima depois que teve uma queda muito feia. Talvez se essa queda nunca tivesse acontecido, essa pessoa não teria mudado. Mas eu também conheço pessoas que caíram, que acabaram ficando no chão, que nunca conseguiram superar. E que hoje estão vivendo a dor tão forte de quando aconteceu o que aconteceu lá atrás. E foi aí que eu comecei a pensar. Qual que é a diferença dessas pessoas? Porque a mesma dor desperta algumas pessoas e a mesma dor destrói outras pessoas. Hoje a gente tem a inteligência artificial, hoje nós temos YouTube, hoje nós temos livros, nós temos cursos. O conhecimento, ele nunca esteve assim tão disponível, né? A gente pega o celular e a gente aprende praticamente qualquer coisa. Então, talvez o conhecimento ele não seja hoje em dia mais o diferencial. Talvez o diferencial ele seja outra coisa. Talvez seja o fogo, essa paixão, essa curiosidade que tem dentro da gente. Essa vontade genuína de aprender. Porque conhecimento, hoje em dia, qualquer pessoa consegue buscar. Só que ninguém mais consegue entregar para você a vontade de descobrir. E desde pequenos, a gente é ensinado o tempo todo o que a gente precisa fazer. Os nossos pais falam, os professores falam, são os 4 P's, né? Pais, professores, padres e pastores. E aí depois vem a faculdade, que fala o que a gente tem que fazer. Depois vem o chefe. Sempre tem alguém que tá dizendo qual que vai ser o próximo passo. E isso parece ótimo, né? Só que existe um problema nisso. Que a gente vai perdendo a capacidade de pensar por nossa própria conta. A gente vai desaprendendo a resolver os problemas. E eu vou contar uma história pra você. Outro dia tinha uma criança aqui em casa. E essa criança ela já tem mais de 10 anos. E ela queria comer um hambúrguer. Esse hambúrguer tava aqui no meu congelador, na minha geladeira. Eu tava aqui no sofá. Ela olhou pra mim e falou, como que eu faço? Eu pensei, pensa um pouquinho, né? Aí eu falei pra ela, o que você faria? Ela ficou olhando pra mim, sem entender nada. Eu falei pra ela, como você acha que você faz? Como que você acha que você tem que fazer? Ela não sabia. Eu falei, vou dar uma dica pra você começar. Olha a embalagem, vai lá no congelador, pega um hambúrguer e olha a embalagem. Ela pegou a embalagem e tava escrito exatamente o que ela precisava fazer. Que era só colocar no micro-ondas por um tempo, né? E beleza, tava ali escrito. Só que o que me chamou a atenção de verdade não foi que ela não sabia fazer o hambúrguer, mas foi o desconforto que ela sentiu, porque ela precisou pensar. Me parecia que ela estava esperando que alguém fosse lá e resolvesse aquilo para ela. E aconteceu uma outra situação também. Essa mesma criança, ela derrubou água no chão aqui de casa. Só água, nada demais. E daí ela olhou pro pai, depois ela olhou pra mim e ela perguntou de novo a mesma coisa. Como que eu faço? Aí eu falei de novo, pensa um pouquinho, como você acha que você precisa resolver isso, né? Não foi com grosseria, mas foi nessa ideia de pensa um pouquinho. Ela sabia onde que ficava o pano de chão. Ela sabia tudo, né? Ela sabia o que ela teria que fazer. Mas ela não conseguiu pensar. Ela não conseguiu ligar uma coisa na outra. Vou lá, pego o pano de chão, venho aqui e passo. Então, assim, eu achei isso surreal. Porque ela realmente ficou desconfortável, porque ninguém estava dando a resposta pronta para ela. E aí eu comecei a pensar, isso me deixou assim bem pensativa, aqui é uma reflexão. Reflito assim muito pelas coisas. E eu fiquei pensando, será que isso acontece só com as crianças? Ou será que nós adultos a gente também faz exatamente essas mesmas coisas? Porque assim, repara bem. Quantas vezes que a gente não coloca alguma coisa no YouTube? A gente não assiste um vídeo que tá cheio de dicas. Aí a gente pensa, beleza, entendi tudo. Vou fazer, vou quebrar e mandar. E aí quando
desliga o celular, a gente não consegue colocar absolutamente nada em prática. Pensa comigo. Hoje em dia a gente tem tutorial pra tudo nessa vida. A gente tem tutorial pra aprender a emagrecer. A gente tem tutorial de como ganhar dinheiro. Tem tutorial pra empreender. A gente tem tutorial de tudo. Até de como ter um relacionamento saudável, arrumar um namorado, marido, como meditar. Tem de tudo, gente. O conhecimento, ele nunca esteve tão disponível. Só que, deixa eu te fazer uma pergunta. Se o conhecimento, ele tá disponível pra todo mundo, por que tanta gente continua vivendo exatamente a mesma vida? É porque, na verdade, o problema nunca foi falta de informação. O problema é que a gente confunde informação com transformação. A gente assiste um vídeo, a gente lê um livro, a gente faz um curso. Eu mesmo já comprei vários cursos pela internet. Só que na hora parece que a gente entendeu tudo. Mas aí na hora que fecha o livro, que desliga o celular, que a gente fecha o chat GPT, a nossa vida continua exatamente igual. Sabe por quê? Porque entender não é saber fazer. E saber fazer não é coragem de fazer. São coisas completamente diferentes. E às vezes alguém olha pra você e fala assim, solta o controle. Aí você fala, tá. Mas como? Aí alguém fala pra você, perdoa essa situação, já deu, solta. Aí você fala, tá, mas como? Ah, é só você empreender, que hoje em dia a parada é empreender, todo mundo precisa empreender. Mas como? Como é que a gente faz isso? E eu acho que, na verdade, esse é o grande problema, porque a gente cresceu acostumado a receber respostas. Só que quase ninguém ensinou a gente a construir as respostas. E isso muda completamente a vida de uma pessoa. Porque quem aprende a pensar não depende que alguém fique dizendo o tempo todo para essa pessoa o que ela tem que fazer. Essa pessoa, ela observa, ela tenta, ela erra, por isso que é bom não ter medo de errar. Ela ajusta, erra daqui, erra dali, ajusta, faz de novo, pensa, repensa. Ela vai tentando de novo, de novo, de novo. E é assim que um ser humano cresce. E eu comecei a pensar que talvez seja por conta disso que tanta gente tenha tanto medo de tomar decisão. Porque decidir significa a gente assumir o risco de errar. E ninguém ensinou a gente que errar faz parte do processo. Porque a gente cresceu acreditando que existe uma resposta certa para tudo. Como se a vida fosse de fato uma provinha que a gente fica lá marcando xizinho, múltipla escolha. Só que não é. A vida, ela é mais parecida com uma folha em branco, porque a gente vai aprendendo enquanto a gente vive e vai desenhando. E às vezes a gente só descobre o caminho depois que a gente começa a andar. É aquela velha história, né? Vai dando os passos que Deus coloca o chão. Eu vejo isso acontecendo o tempo inteiro. Às vezes chega alguém pra mim e fala, Bruna, eu não sei que profissão escolher. Eu não sei se eu termino esse relacionamento. Eu não sei se eu empreendo. Eu tenho muitas conversas dessas com a galera. E no fundo, na verdade, não é a resposta que essa pessoa tá procurando em mim. Ela tá procurando alguém que decida pra ela. Que decida por ela. Porque às vezes ela tem medo de decidir. E quem decide acaba assumindo o ônus e o bônus da própria escolha. E foi aí que eu comecei a ligar uma coisa na outra, e por isso que eu decidi fazer esse vídeo, me veio mesmo como um insight, que talvez seja por isso que aquela frase tenha mexido tanto comigo. Não pode existir justiça mais justa que a injustiça. Parece até um trava-línguas, mas é real. Porque talvez seja justamente a injustiça que faz a gente crescer. Eu não tô falando que a dor é boa, tá? Eu não tô dizendo que você tem que gostar de sofrer. Não é nada disso. Mas eu tô dizendo que muitas vezes é justamente quando a vida aperta a gente que a gente descobre algumas capacidades que a gente nem sabia que tinha. Que pensa comigo. Se tudo desse certo o tempo todo, por que a gente iria mudar? Por que a gente iria aprender? Por que a gente ia criar coisas novas, possibilidades novas? Talvez a gente nunca se mexesse. E aí eu comecei a pensar exatamente isso, porque quanto mais problemas a gente vai resolvendo, mais criativa a gente fica. E eu não tô falando de problemas dos outros. Problema de pai e mãe, coisas que a gente às vezes é muito controlador e fica pegando pra gente, né? Casamento de irmã, vida de filho. Não, esse tipo de problema que a gente às vezes quer resolver, isso é controle.
Eu tô falando dos nossos próprios problemas. Problemas da casa, problemas da vida, sabe? Tipo assim, quebrou a maçaneta. Tô apontando pra porta, que tem uma porta aqui. Aí quebrou. E agora? Aí ao invés de a gente falar pra alguém resolver pra gente, a gente poderia pensar: vou ver se eu consigo. Vou assistir um vídeo no YouTube de como é que eu vou fazer. Vou pesquisar, vou tentar. Talvez dê errado, mas talvez dê certo. Quebrou alguma coisa aí na sua casa? Tenta resolver. Começa pequenininho, né? A luz, sei lá, qualquer coisa. Porque cada probleminha pequenininho que você vai resolvendo, isso é uma prova de que você é capaz e você vai dando essa prova pra você mesmo. Você vai criando autoconfiança. E isso muda a forma como a gente enxerga a vida. Eu vou contar pra você uma coisa que eu já falei aqui em outros vídeos, mas eu acho que vai ser importante trazer essa experiência. Há um tempo atrás eu queria um vaso pra colocar aqui em casa. Vou ver se eu deixo a imagem dele aqui pra vocês. Aí eu entrei na internet, tava mais de R$ 1.000 o vaso. Aí eu queria também 2 quadros pra colocar aqui na sala, esse aqui que vocês estão vendo aqui atrás, e um que tá lá no lavabo, depois vou mostrar também. Gente, tava mais de R$ 1.000 cada vaso. Assim, não que eu seja mão de vaca, né? Tá com mania de escassez, mas eu pensei, mas R$ 1.000 cada coisa, gente, é um quadro, né? Não é assinado pelo Picasso. Aí eu fiquei pensando, eu queria ele dourado, né? Ainda tava difícil de eu achar da cor exatamente que eu queria. Eu pensei, será que eu não consigo fazer? Porque eu nunca tinha pintado um quadro na minha vida, né? Nunca. Aí eu coloquei uma música, fechei o olho, peguei a tinta, peguei o pincel, peguei o spray, né, das cores que eu queria. E aí eu comecei. E, gente, deu certo, né? Tudo bem. Vou falar pra você que ficou maravilhoso, mas, pô, tá aqui o quadro, tá legal, depois eu vou mostrar. E será que eu tenho talento? Eu não faço ideia. E quer saber, também não importa. Porque eu só queria uma forma de descobrir que era tentando. E talvez você tenha um monte de talento escondido aí dentro, sabe? Talvez você nunca vai descobrir as coisas que você é ótima de fazer. Porque você tá esperando alguém falar pra você que pode. Ou porque às vezes você tá esperando ter certeza de que vai dar certo pra você conseguir fazer. Só que essa certeza, ela nunca vem. Ela nasce depois que você faz. Ela não nasce antes. Por isso aquela frase, de novo, não pode existir justiça mais justa que a injustiça. Porque talvez seja justamente quando a vida parece mais injusta, mais pé no saco, que ela está exigindo que você cresça e desenvolva uma nova habilidade. Eu li uma frase no livro que dizia assim: o mal está sempre a serviço do bem. E é uma outra frase que me deixa pensando. Porque aquilo que a gente chama de injustiça, talvez seja exatamente o que está empurrando a gente para uma versão muito melhor, uma versão melhorada de nós mesmos. E eu sei que isso é uma coisa difícil de ouvir, porque quando a gente está sofrendo, a última coisa que a gente quer escutar é que existe um aprendizado ali. Mas pensa assim comigo, às vezes você tá em um trabalho que você odeia, você tá num relacionamento de cocô e merda, numa fase da vida que parece que nada tá dando certo. E aí você fica se perguntando, por que que isso tá acontecendo comigo, Deus? Mas talvez a pergunta que você precisa se fazer não seja essa. Talvez a pergunta seja, o que que é que isso tá tentando despertar em mim? Porque às vezes, na alegria, a gente não muda, a gente se acomoda. Eu sei, porque eu também sou assim. A gente vai empurrando com a barriga. Mas a dor não, gente. A dor, ela é um estímulo. A dor, ela faz a gente querer sair do lugar. A dor, ela faz a gente pensar, repensar, criar. Eu sei porque eu também sou assim. Ela faz a gente buscar caminho que nunca a gente buscaria se a gente estivesse confortável. E é por isso que eu amo Jung e sempre trago ele aqui nas minhas citações dos vídeos. Quem acompanha o canal sabe. Ele fala muito sobre transformação, sobre alquimia. Eu gosto muito de entender esses processos alquímicos. E aí eu quero explicar sobre a transmutação, porque eu acho essa palavra linda. Transmutação. Porque você não termina uma dor sendo a mesma pessoa que você começou. Ou você cresce, ou você endurece. As duas coisas, elas acontecem. Só que a escolha é sua. Você pode sair
dessa dor mais amargo ou mais sábio. Você pode sair dessa dor culpando o mundo ou perguntando o que é que eu preciso entender. E é isso que muda completamente a forma como a gente vive, porque você deixa de ser uma vítima da vida. E aí você passa a fazer parte da construção dela. Você é um criador da sua realidade. Então, beleza, pra gente conseguir resumir o vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo, a pergunta que tá aqui na nossa cabeça é: o que eu tenho que fazer agora? E eu começaria pequeno. Porque isso também é um treino, né? Sabe aquela pessoa que controla tudo na sua vida? Que escolhe o restaurante, que escolhe o filme, que escolhe a viagem, escolhe tudo que vai fazer, que vocês dois vão fazer juntos? Da próxima vez, você vai experimentar escolher. Não por birra. Não pra criar um conflito com essa pessoa. Mas porque tá na hora de você aprender a decidir. Experimenta falar assim, ó. Hoje eu que vou escolher. Experimenta colocar um limite rígido ali. Leve, porém rígido. Experimenta falar não. Experimenta falar uma coisa que você sempre teve vontade de falar. Mesmo morrendo de medo. Porque coragem não é ausência de medo, gente. Coragem é fazer tudo o que você precisa fazer, só que você faz com medo. Talvez você erre, tá tudo bem. Porque errar também faz parte do treino. Todo mundo erra. Talvez você desagrade alguém e também tá tudo bem. Porque colocar limite faz parte da vida. Talvez alguém ache que você é chato e também tá tudo bem. Porque você não nasceu pra agradar todo mundo. Você nasceu pra se agradar. Não sempre, mas você nasceu pra viver a sua vida com plenitude. E quanto mais você começa a resolver problemas menores, mais você percebe que você consegue resolver problemas maiores. E você vai ganhando confiança, autoconfiança. Você vai criando criatividade. Você vai criando autonomia. E aí você percebe que você já não precisa mais que alguém fique dizendo pra você o tempo todo o que é que você precisa fazer. E aí você começa a confiar em si mesmo. Autoconfiança. E aos pouquinhos, você começa a confiar na própria vida. Então, se hoje você está vivendo uma fase muito difícil, ao invés de perguntar por que é que isso está acontecendo comigo, Deus, experimenta perguntar: quem eu preciso me tornar para eu conseguir atravessar esse processo? E talvez seja essa injustiça. Talvez seja essa dor. Talvez seja essa fase que você tanto quer que passe, que seja exatamente o empurrão que estava faltando para você descobrir uma nova versão que está em você e você ainda nem conhece. E quem sabe daqui a alguns anos você olha para trás e aí você perceba que aquilo que parecia ser o pior momento da sua vida foi exatamente o momento que mudou tudo. Que foi o que aconteceu comigo também. E se esse vídeo fez sentido para você, eu quero pedir para você deixar o seu like. Compartilha com alguém que está passando por uma fase difícil. E me conta aqui nos comentários qual que foi a maior injustiça da sua vida e o que foi que ela te ensinou. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo.